Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, galera. Olha só, hoje eu vou trabalhar com vocês um dos conceitos mais complexos, mais difíceis, né? Dentro da teoria de Wyckoff. Quem utiliza essa teoria há mais tempo sabe muito bem do que eu tô falando, que é justamente a questão de reacumulação e redistribuição. Como que a gente diferencia, né? Se a gente está diante de uma acumulação ou de uma redistribuição, ou se a gente está diante também, aí no caso de uma distribuição ou uma reacumulação, né? Então a gente tem essa questão, a gente tem que se apegar a algumas características próprias da estrutura para a gente, de fato, diferenciar, porque, cara, a partir dessa diferenciação a gente avança muito no estudo de Wyckoff, né? Que é uma teoria maravilhosa, que abrange muitos conceitos que vão muito além, né? Dessa parte de acumulação e distribuição. O Wyckoff é muito completo, fala muito sobre liquidez, volume. Cara, o Wyckoff é incrível. Eu, particularmente, gosto demais dessa teoria, gosto muito de utilizar e gosto muito de falar sobre ela, né? Gosto muito de trazer para vocês esse tipo de conteúdo. Então, galera, olha só, vou estar mostrando para vocês como que a gente faz, de fato, para diferenciar se a gente está diante de uma acumulação ou uma redistribuição, ou então se a gente está diante de uma distribuição ou uma reacumulação, né? Então, essa questão é muito pertinente. Muita gente me pergunta, galera, de fato, é um dos conceitos mais difíceis, né? Aí dentro do estudo de Wyckoff, eu vou estar mostrando isso para vocês aqui diante desse material. Vai ser bem objetivo, um vídeo bem prático, bem objetivo. Então, bora, galera. Olha só, deixa o like, que vai me ajudar demais. Não se esqueça, né? Muita gente esquece de deixar o like, deixa para deixar ao longo do vídeo, deixa para deixar no final e acaba esquecendo. Então, para a gente começar, deixa o like e bora pro conteúdo, galera. Olha só. Cara, redistribuição e reacumulação. Como que a gente faz para diferenciar isso? Quais são as características de cada uma? Galera, as características, né? Questão de nomenclatura, dos eventos, as fases. Cara, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, uma redistribuição e uma distribuição normal, elas vão ter as mesmas características. Por isso que torna esse trabalho um pouco complicado. De fato, é difícil, né? A gente saber diferenciar isso, porque as características são as mesmas. Então, na acumulação, a mesma coisa. Acumulação e reacumulação, a gente vai ter os mesmos eventos, as mesmas características, né? Porém, a gente tem uma troca aqui de nomenclatura, que eu vou estar explicando para vocês ao longo da explicação, né? Não é troca de nomenclatura, mas é porque, cara, quando os preços eles estão caindo, né? Vamos nesse exemplo aqui, já vamos começar as explicações. Olha só, galera, o preço ele vem caindo, fazendo topos de fundos descendentes, né? Eu bato muito nesse martelo. Topos de fundos descendentes é característica de tendência de baixa. A gente tem que se apegar a esses conceitos básicos. Por quê? Cara, se é uma base, não tem jeito, né? Então, a maioria dos vídeos aqui do canal, o meu foco principal é, de fato, fortalecer a base, né? Tanto na análise técnica, tanto na análise gráfica, teoria de mercado, Wyckoff, Elliott, cara, análise institucional. Então, eu fico martelando muito, eu repito, às vezes, um conceito 2, 3, 4 vezes, porque, de fato, criar essa base forte é essencial, galera, para a gente começar a aprofundar no estudo. De fato, é difícil aprofundar no estudo somente em vídeos, né, galera? Então, cara, a gente vai aos poucos se aprofundando, porque de fato o aprofundamento que vai trazer os melhores resultados, né, galera? Então, cara, vamos focar nas coisas básicas aqui. A gente está numa tendência de baixa, topos de fundos descendentes, característica de tendência de baixa, beleza. Então a gente vem caindo. O que a gente entende quando o preço começa a andar numa faixa de preços? O que é isso? Cara, uma faixa de preços é um range lateral, possivelmente é uma potencial estrutura de Wyckoff. Se os preços eles estão caindo, galera, aquilo ali a gente tende a entender que é uma acumulação. Beleza, né? Porque o preço ele vem caindo numa tendência de baixa, o preço entra numa estrutura de Wyckoff lateral, a gente começa a entender o potencial daquilo ali ser uma acumulação, que vai de fato reverter essa tendência agora para topos de fundos ascendentes, agora para uma tendência de alta, né? É isso que a acumulação faz, ela reverte os preços, né? Ela fica no fundo de um movimento e a acumulação ela reverte o preço de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. A mesma coisa acontece em uma distribuição. Os preços eles vêm subindo, agora numa característica diferente. Qual que é a característica diferente aqui? Cara, topos e fundos ascendentes, né? Uma tendência de alta. Quando o preço chega lá em cima, entra numa faixa de preços, entra numa lateralização, um range lateral. Aquilo ali é um potencial estrutura de Wyckoff, uma potencial distribuição, né? E aí vai fazer o quê? Topos de fundos ascendentes, a gente vai reverter essa tendência agora para uma tendência de baixa, topos de fundos descendentes, beleza?
né, topos e fundos ascendentes para topos e fundos descendentes. Então, beleza. Cara, a gente vem aqui, então, numa tendência de baixa, potencial acumulação, mas, na verdade, isso aqui é uma redistribuição. Então, a gente tem que se apegar aos conceitos, né, galera? Olha só. Cara, aqui a gente vai ter a troca de nomenclatura, por quê? PS e PSY, né, é o mesmo evento, é a parada preliminar. Porém, o Wyckoff gosta de colocar esse Y no final quando a gente está falando de distribuição, processo distributivo, ele entra o Y. Porém, quando a gente está analisando isso aqui, galera, a gente não sabe se de fato vai ser, né, o preço está por aqui, vamos supor. E aí a gente começa a marcar os eventos. O preço está no início da estrutura aqui, ó, vamos supor, né, em fase A e fase B. A gente não sabe exatamente se aquilo ali é uma redistribuição ou um processo acumulativo, uma acumulação. Então, o que a gente faz, galera? Olha só, a gente vai marcar o PS, porque a gente não vai marcar o PSY, porque o PSY é quando os preços estão subindo, aqui os preços estão caindo, então a gente marca o PS. Então, essa é a diferença só na nomenclatura. Fora isso, são os mesmos eventos, tá? Então, não muda nada. E aí a gente entra aqui no Selling Climax, mesmo sendo uma redistribuição, isso aqui a gente chama de Selling Climax, aqui a gente vai ter o AR, o ST, e aí, cara, já vem uma característica aqui que não é sempre que a gente vai ter, vou mostrar para vocês alguns exemplos no gráfico, vocês vão perceber que às vezes aparece, às vezes não aparece, mas é uma característica interessante que vai aparecer muitas das vezes, que é justamente o fato da gente ter movimentos de captura de liquidez tanto abaixo quanto acima, né? Processos de redistribuição e processos de reacumulação, galera, a gente vai ter essa característica, muitas das vezes, não é sempre, né? Muitas das vezes a gente vai ter essa característica onde o preço ele captura liquidez tanto abaixo dos fundos quanto acima dos topos, ou então vice-versa, a mesma coisa, tanto acima dos topos quanto abaixo dos fundos, né? Então aqui nesse desenho tá bem nítido. Aqui a gente tem o movimento que ele captura liquidez abaixo dos fundos, olha só os fundos aqui nivelados, gera liquidez abaixo desses fundos. Por quê? Porque tem muito stop da galera ali embaixo, principalmente por conta disso, né? A liquidez principal desses ranges de estruturas de Wyckoff, galera, é causada pelos stops da galera, né? A galera coloca stops aqui embaixo, o stop de uma compra é uma venda, logo isso é contraparte, logo isso é liquidez. Isso eu já falei com vocês bastante, né? Tem um vídeo aí no canal sobre regiões de liquidez e tudo mais, postei há pouco tempo. Se você não assistiu esse vídeo, recomendo demais que você assista, porque de fato eu explico muito bem sobre essa questão de ordens e stops, questões de liquidez e movimentos característicos, né, que vêm a capturar essa liquidez, movimentos institucionais, beleza? Então olha só, galera. Cara, aqui a gente tem um movimento que ele captura a liquidez abaixo desses fundos, captura os stops da galera que está ali, né? E aí a gente impulsiona. Justamente é um movimento que faz com que o preço ele impulsione e vá lá em cima capturar agora a liquidez acima dos topos, né? E de fato esse aqui vai ser um uptrust. Por quê? Cara, a gente vai perceber que a gente está diante de uma redistribuição e não uma acumulação. Então, o primeiro ponto, galera, para a gente observar, né? Uma primeira característica interessante é de fato essa de capturar a liquidez para cima e para baixo, né? Ele captura abaixo dos fundos e captura acima dos topos também. Isso é característico de um processo de redistribuição ou reacumulação. Como eu falei, não vai ser sempre que isso vai acontecer, mas é uma característica interessante. Se a gente alinhar aquilo ali no contexto, eu vou chegar a bater nessa tecla do contexto, porque de fato, no final das contas, o que mais importa é a questão do contexto. A partir, né, do alinhamento de Elliott, a partir de um alinhamento ali de diversos conceitos da análise técnica, a gente consegue contextualizar um cenário e perceber se a gente ainda tem potencial daquela tendência continuar, ou seja, vai ser um processo de reacumulação ou redistribuição, ou então se a gente está num movimento que já está cansado, né? Quando a gente identifica que aquela tendência ela está cansada, seja de alta ou seja de baixa, a gente tem um grande potencial, de fato, daquela estrutura que está sendo formada ser ou uma acumulação ou uma distribuição, sem essa questão de redistribuição, reacumulação, porque, cara, a gente está numa estrutura, a gente está numa tendência cansada. Então, os preços eles não tendem a continuar esse movimento de alta ou de baixa, não tende a continuar esse movimento da tendência. Por quê? Uma tendência que continua o seu movimento é uma tendência forte. Uma tendência que reverte, né? Uma tendência que é revertida, está subindo em alta, reverte para baixa, cara, essa alta ela começou a ficar uma alta fraca, né? Então a gente tem indícios analisando a tendência que, de fato, a gente está numa tendência cansada, seja de alta ou seja de baixa. Então eu vou chegar nesse ponto, né, do contexto, mas vamos por partes. Então, cara, uma característica que vai aparecer muitas das vezes é captura de liquidez tanto abaixo
quanto acima, beleza? Então, galera, a gente tem uma outra coisa aqui, que é a questão de compradores e vendedores, né? Aqui, quando o preço está lateral, galera, a gente tem um acordo, né? Isso aqui significa que a gente tem um acordo entre os participantes do mercado. E quem são os participantes do mercado? Somos todos nós, né? Incluindo também, obviamente, os institucionais, os big players e tudo mais. Então, cara, a gente tem compradores e vendedores. Ora, eu sou um comprador e ora eu sou um vendedor. Você é a mesma coisa. Ora, você é um comprador, ora você é um vendedor. Então, você é um participante do mercado. Todos nós somos. Então, quando o preço está lateral, galera, a gente tem um acordo, né? Um acordo entre os participantes. Significa que dentro dessa faixa de preços, né, tanto compradores querem comprar quanto vendedores querem vender. É por isso que o preço ele anda de forma lateral. Então, sempre que a gente tiver isso, galera, olha só, vou até desenhar aqui, tem um exemplo aqui no Bitcoin bem bacana sobre o conceito que eu vou trazer aqui agora, né, que eu estou explicando. Vou mostrar esse exemplo. Olha só, galera, se a gente está caindo, né, o mesmo desenho ali, a gente vem caindo, topos e fundos descendentes, aí o preço ele encontra uma lateralização, né, o preço ele começa a andar de lado. O que isso aqui significa, galera? Exatamente o que eu falei, né? Entre essa faixa de preços, que faixa de preços? Olha só, vou marcar aqui, tá? Uma estrutura lateral. Entre essa faixa de preços de 15.695, né? A 15.530, galera, essa é a faixa de preços. A gente tem um acordo entre os participantes do mercado. Isso aqui mostra para nós que é uma região de valor, tá? Então, isso aqui é uma região de valor. Tanto compradores quanto vendedores têm interesse em negociação nessa região, por isso que se torna uma região de valor. E aí, a gente tem aqui potencialmente uma estrutura, né, sendo formada nessa região. Eventualmente, a gente tem capturas de liquidez e o preço segue. Beleza. Então, aqui se torna uma região de liquidez, né, uma região de valor. Isso aqui eu já expliquei para vocês em uma série de vídeos, essa questão do valor, do acordo entre oferta e demanda, o interesse, né, de comprar e vender entre os participantes do mercado. Por quê? Quando o preço está caindo, galera, o preço está caindo em um movimento de tendência, a gente tem um interesse muito maior em vendas do que de compras, porque o preço está caindo, né? Então a gente percebe que a oferta ela está superior à compra, né? A demanda. E quando o preço está lateral, o que acontece é de fato esse acordo. E aí a gente decide se de fato o preço ele vai continuar desequilibrado, né, para o lado da oferta, ou seja, vai continuar esse movimento de tendência de baixa, ou então a gente reverte, porque a gente chegou numa região onde, cara, a gente não tá tendo tantos vendedores interessados e agora chegou num preço onde compradores ficam interessados. E quando que os compradores ficam interessados, galera? Cara, quando o preço está barato, né? Quando o preço está barato, compradores querem comprar e vendedores não querem vender. Agora, se o preço está caro, né, o entendimento, né, a interpretação dos participantes do mercado é de que aquele preço está caro, então compradores não querem comprar e vendedores querem vender, né? Então, se você tem alguma coisa e você quer vender ela, você quer vender quando o preço, né, o entendimento do mercado, o entendimento das pessoas está entendendo que aquilo ali está caro, né? Todo mundo está vendendo aquilo ali por um preço caro, porque tem uma demanda muito forte. Então, surge o interesse de você querer vender também, porque aqueles preços estão caros, vale a pena você vender. Agora, o preço barato ninguém quer vender, as pessoas querem de fato comprar. Então, quando o preço ele anda lateral, tanto querem comprar quanto querem vender. Então surge essa região de liquidez, surge essa região de valor, surge esse interesse, né? Então, de fato, regiões laterais são regiões muito interessantes. E aí, galera, entra numa questão muito importante dentro das estruturas, porque se uma estrutura de Wyckoff ela é representada, então, por uma região de valor, uma região onde a gente tem acordo entre oferta e demanda, uma região de valor, de fato, de liquidez, então, olha só, vou desenhar aqui. A gente tem aqui a lateralização, uma potencial estrutura de Wyckoff. Beleza, vou fazer ela bem clean assim, bem certinha, né? Pra gente entender o que eu estou falando. Olha só. Então aqui a gente tem a estrutura. Olha aí. Beleza. Isso aqui é uma potencial estrutura. Bom, galera, se a gente fica igual um ping-pong, né? O preço ele vai lá em cima na resistência, vem aqui no suporte, vai lá em cima na resistência, vem no suporte, vai lá em cima na resistência, vem no suporte. Tudo bem, porque a gente tem um acordo, né? Chega aqui em cima, a galera vende mais,
né, fica mais interessada em vender do que comprar, e aí o preço vem aqui para baixo, aqui a galera fica mais interessada em comprar do que vender, o preço vai lá para cima, beleza, esse aí vai ao acordo, né, mas basicamente dentro dessa faixa de preços a gente tem um acordo muito interessante, todos querem comprar, todos querem vender, a gente tem negócio, o mercado fica interessante, o mercado fica eficiente demais, né, fica muito bacana, o mercado anda de lado. E aí, o que a gente tem aqui, galera? Quando a gente começa a ter o preço ele ficando mais na faixa de cima, né? Então aqui a gente tem os 50%, olha só. Aqui a gente vai ter os 50% da estrutura, né? 50% da estrutura, vou colocar forma assim, beleza. Aqui a gente tem os 50% da estrutura. Quando o preço ele fica mais aqui para cima e ele custa a bater nessa parte de suporte, que a gente começa a entender que está acontecendo dentro dessa estrutura. Por mais que a gente tenha um acordo entre oferta e demanda, por mais que a gente tenha os participantes com interesse de negociar, tanto comprar quanto vender, como eu expliquei, cara, a gente começa a perceber que dentro, né, dando um zoom naquela situação, dando um zoom na estrutura, dando um zoom naquela lateralização, a gente começa a perceber que, cara, na verdade, a gente está tendo um domínio comprador aqui dentro, né? Então, os compradores, eles estão no comando até então. Por quê? Cara, a gente tem um fundo muito forte, né? Um fundo muito forte, ou seja, um suporte muito forte na base dessa estrutura, que seria essa parte de suporte aqui embaixo. Um suporte muito forte indica que a gente tem compradores envolvidos, né? Compradores de fato muito interessados, mais interessados do que a oferta quando a gente dá aquele zoom, né? Quando a gente dá o zoom. De forma mais ampla, a gente tem um acordo. Todos têm interesse em participar e negociar naquela faixa de preço, por isso que o preço está lateral. Mas, se a gente tem dentro dessa estrutura, quando a gente dá um zoom, galera, dá uma olhada para dentro dela, a gente começa a perceber, muitas das vezes é possível perceber, e nesse exemplo aqui do Bitcoin eu vou mostrar muito bem esse cenário, tá muito nítido, né, isso aqui, e aí, cara, a gente começa a perceber que esse fundo tá muito forte, a gente tem compradores muito envolvidos protegendo essa região de baixo da estrutura, né? E a gente começa a perceber, porque qual que é o jogo aqui, galera? A gente identificar quem está no comando, né? Quem está no comando dentro daquela estrutura, por mais que a gente tenha aquele acordo, por mais que os preços estejam laterais gerando aquela região de valor, dentro da estrutura a gente tem ali uma guerra, né? Uma guerra acontecendo entre compradores e vendedores, e a gente tem que ver quem que está ganhando, né? Quem que está na frente dessa briga. Cara, e de fato, quando a gente tem esse cenário, a gente começa a perceber que, até então, os compradores eles estão mais interessados, eles estão comandando a festa lá dentro da estrutura. E o que isso nos mostra, galera? Isso nos mostra muita coisa, né? Isso nos mostra muita coisa, porque para a gente diferenciar se a gente está diante de um processo acumulativo ou um processo distributivo, né, de redistribuição ou de acumulação, cara, a gente tem que fazer essa análise, porque se os compradores eles estão no comando, o que a gente vai ter aqui, galera? Olha só, o preço ele vem caindo aqui, né? Vamos supor, o preço ele vem caindo, a gente entrou nessa estrutura, a gente começa a perceber que olha só como é que a gente tem um fundo aqui muito forte, né? Vamos supor que o preço ele veio aqui, e aí ele começou a ficar aqui em cima, tá vendo? Ele encontrou até uma região dos 50%, ele dificilmente passa dos 50%, né? Aqui ele tenta passar, sobe, bate lá em cima, aí ele tem um rompimento para cima. Olha só que característico isso aqui. Ele vem aqui para cima e ele fica mais, de fato, nos 50% de cima da estrutura, mostrando que a gente tem um fundo muito forte, que os compradores eles estão mais interessados, eles estão comandando essa festa, de fato, dentro da estrutura. Então, o que a gente pode ter aqui, galera? Muito provavelmente a gente está diante de uma acumulação e não uma redistribuição. Ou seja, se a gente está diante de uma acumulação, os preços tendem a fazer o quê? Subir, né? A gente pode até ter algum tipo de captura de liquidez aqui embaixo antes e tudo mais, mas ao longo da estrutura, a gente percebe quem está no comando. Isso é muito importante, né? Fazer essa avaliação é muito importante, porque caso seja ao contrário, então qual que seria o cenário contrário aqui? Por exemplo, se a gente identifica que a oferta que está no controle, né? Como que seria isso? Cara, isso aqui, ó, cenário parecido com esse, olha só. A gente não consegue chegar lá no suporte, né? Não consegue chegar lá no suporte. Ou seja, a gente bate toda hora que a gente não consegue chegar lá na resistência, aliás, né? A gente bate toda hora que no suporte, inclusive perde o suporte momentaneamente, e aí a gente sobe um pouquinho, não consegue ficar indo lá muito, né? Aí vem eventualmente, mas a gente percebe que o preço ele fica muito mais
no 50% de cá do que no 50% de lá, né? Mostrando que a oferta ela está muito forte nesse momento, a oferta está muito forte lá dentro da estrutura, e aí o que a gente tem um potencial muito grande aqui, galera? Potencial grande de continuar o movimento de tendência de baixa. Por quê? Se o preço ele vem caindo numa tendência de baixa, a gente tem a oferta muito forte. A oferta está controlando a festa. A gente entra numa estrutura lateral, a gente entra num acordo. Porém, quando a gente dá um zoom na estrutura, a gente percebe que quem está comandando a festa ainda, né? Ainda, se a gente for olhar os pormenores, a gente percebe que, de fato, a oferta ainda controla o mercado e a gente não tem tantos compradores envolvidos assim. Por mais que a gente entrou numa lateralidade, entrou comprador, entrou um acordo, o negócio ficou mais interessante do que quando a gente estava numa tendência de baixa. Mesmo assim, quando a gente dá esse zoom, a gente percebe nos pormenores que, cara, na verdade, isso aqui é só um processo de redistribuição e a tendência é o preço continuar esse movimento de tendência de baixa, porque a gente tem a oferta ainda no comando, né? Por mais que a gente tenha essa lateralização, por mais que tenha entrado compradores no mercado, a gente percebe, dando esse zoom, que a oferta continua comandando, beleza? Então, isso é muito valioso. Olha só, vou trazer um exemplo que vai facilitar demais esse entendimento, galera. Olha só, aqui nessa estrutura de Wyckoff no Bitcoin, né? Aqui no 15 minutos do Bitcoin, muito bonito. O que eu fiz aqui, galera? Eu alinhei Elliott, né? Então, quando a gente alinha Elliott, a gente traz contexto. Então, isso é muito importante. Mas vamos por partes. Então, já explico para vocês essa contagem de Elliott. Olha só, o que a gente tem aqui, galera? Considerando a estrutura, essa linha branca em cima e essa linha branca embaixo, né? O que a gente tem aqui, galera? Essa linha aqui não está exatamente no 50%, não necessariamente precisa estar no 50%, é só uma representação. Mas o que a gente consegue perceber aqui de forma nítida, galera? Que o preço ele fica muito mais para cima do que para baixo. Ele tem dificuldade em negociar nessa parte de baixo, né? Ele tem dificuldade em vir nessa parte de suporte, né? Ele veio aqui, mas olha só como é que ele ficava muito mais na parte de cima do que na parte de baixo, demonstrando o quê? Que a gente tem aqui embaixo um fundo forte, né? A gente tem um fundo forte. O que significa um fundo forte? Significa que a gente tem compradores protegendo essa região. Então, os compradores eles estão envolvidos e o preço ele vem fazendo o quê, galera? O preço ele vem caindo, né? O preço ele vem caindo numa tendência de baixa, onde a oferta vinha comandando esse mercado, né? Até então. E aí a gente entra numa faixa de preços e dentro dessa faixa de preços a gente percebe que, de fato, o preço ele entrou numa lateralização e quem está comandando essa lateralização, quem está comandando essa estrutura até então, né, é, de fato, a compra, né, a demanda. Por quê? O preço ele reluta em vir aqui embaixo. A gente tem um fundo muito bem protegido. O preço ele não consegue vir aqui embaixo com facilidade. Ele tenta e sobe. Aí ele vem caindo de novo, bate de novo, vem caindo de novo, bate de novo na resistência, tá vendo? Vários toques na resistência, poucos toques no suporte, né? Isso mostra para nós que dentro da estrutura quem está no comando são os compradores. E aí o que a gente tem, galera? A gente tem uma pressão forte de venda, né? Movimento institucional que vem capturar de fato a liquidez e aí a gente tem movimentos de alta. Agora, se esse preço vai configurar de fato uma estrutura de acumulação e os preços vão subir bastante aqui, seria bem bacana, né? A gente tem balance para fechar aqui, a gente tem todo um cenário que favorece isso, né, acontecer. A gente não sabe, provavelmente o preço vem aqui embaixo ainda, testar essa região para ver se de fato os compradores eles vão animar mesmo essa movimentação e o preço vai subir, né? Entra uma série de outros fatores externos aqui, mas qual que é o trade, galera? Qual que é o trade? Sempre falo para vocês, qual que é o trade dentro de uma estrutura de Wyckoff após os movimentos de captura de liquidez? Então, qual que é o trade aqui principal? Cara, o trade não é pegar um trade aqui agora acreditando que a gente vai, isso aqui é uma acumulação e os preços vão subir. Cara, pode ser, tá? Mas o trade, de fato, é após o movimento de captura de liquidez. Então, você tem que estar fazendo toda essa avaliação, identificar esse movimento aqui, ó, esse movimento é um movimento característico de fase C, é um movimento de captura de liquidez, é um spring, e aí sim você pega o trade, né? Aqui não deu tantas oportunidades para pegar, o teste aqui foi um teste muito curtinho, deixou só uma fair value aqui, tá vendo? Mas o ideal seria, por exemplo, se ele fizesse um teste um pouco mais genuíno, né? E aí a gente pegaria aqui após o movimento de captura de liquidez justamente nesse teste para surfar justamente essa movimentação de alta que a gente teve, tá? E aí aqui a gente se protege, né?
realiza parciais, coloca nosso stop no 0 a 0 e vê até onde esse preço vai. Mas o trade é sempre após o movimento de captura de liquidez. Não dá para ficar pegando aqui, por exemplo, acreditando que agora a gente vai ver um efeito de toda essa causa movimento de tendência de alta. Não é assim, tá? O Wyckoff não opera dessa forma. Você não pode pegar aqui. Eu, particularmente, não pego aqui de jeito nenhum, beleza, galera? É após o movimento de captura de liquidez. Assim, a gente tem muito mais objetividade. Agora, percebam como que, de fato, a gente tem essa questão de quem está no controle dentro da estrutura, por mais que seja uma estrutura lateral, que é uma região de valor que todos ali têm interesse, né? Por isso que o preço está lateralizado, mas a gente consegue dar esse zoom na estrutura, identificar quem que está no comando dentro dessa estrutura. E galera, não vai ser sempre que a gente vai ter aqui, por exemplo, os compradores no comando, né? O tempo todo. Pode ser que no início da estrutura os compradores estejam no comando, eventualmente há essa troca de polaridade, né? Os vendedores começam a ter controle, então é uma análise bem minuciosa que a gente tem que estar fazendo ao longo das fases da estrutura, né? Principalmente ali na fase B, é um momento que vai ocorrer muito essa questão para a gente fazer essa análise de quem está no comando, né? Dentro da fase B. A fase B é uma região, é uma área, né? É uma parte da estrutura muito interessante para a gente estar fazendo essa avaliação e identificar se quem está no comando dentro da estrutura, isso vai nos mostrar bastante para onde esse preço vai. Se vai ser um processo de redistribuição ou vai ser uma acumulação, beleza? Então isso é muito importante, galera. Esse é uma das principais coisas aí que o Wyckoff trouxe para nós, para a gente estar avaliando essa questão. Agora, outra coisa, né? Porque, como eu falei no início do vídeo, a gente tem que se apegar. Como que a gente faz? A principal coisa, galera, principal, é de fato a gente se apegar às características próprias da estrutura clássica, né? Qual que é a estrutura clássica? Acumulação e distribuição. Então, a acumulação e a distribuição, elas têm características próprias e a gente tem que se apegar a essas características. E quais são essas características? Cara, são os eventos. E uma característica muito forte que a gente tem que se apegar é a questão do volume, galera. Então, o volume, quando a gente está num processo de acumulação, grava isso, cara, anota isso, porque é uma dica valiosíssima, né? Poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas avaliam isso, né? O volume, galera, quando a gente está num processo de acumulação de fato, o volume cai, né? Então, por exemplo, vou representar aqui, o volume ele tem que ficar descendente, né? Quando a gente está numa acumulação genuína, o volume ele fica descendente. Ele começa relativamente alto e ele vai caindo ao longo da estrutura cada vez mais, formando um volume bem baixo, né? Um volume descendente ou um volume todo baixinho, né? Quando o volume está todo baixinho, num processo de lateralização dos preços, cara, aquilo ali é muito característico de um movimento de acumulação. Agora, uma distribuição, falando de volume, a gente costuma ter picos de volume em processo distributivo. Então, o preço ele tende a ter picos de volume, ou seja, a gente tem um volumezinho, e aí a gente entra um volume mais baixo, né? Então, vou copiar aqui, ó. Olha só, galera. A gente tende a ter um volume mais baixo, dessa forma. E aí a gente tem volume mais baixo, aí a gente tem picos de volume, né? O que seria isso? Exatamente isso aqui, ó. Cara, a distribuição é característico, né, disso aqui. O volume ele faz isso quando a gente está num processo genuíno de distribuição, né? Aqueles processos onde ele acontece de fato no final de uma tendência de alta. A gente tem características daquela tendência estar cansada, né? Então aí outro fator, como eu já expliquei, cara, observar a tendência, né? Fazer uma análise de tendência, observar aquele ciclo, né? Que entra de fato a parte do contexto, né? E aí a gente tem um volume mais baixo. Olha só, basicamente isso aqui, galera, né? Não vou representar todo aqui, mas basicamente alguma coisa desse tipo. A gente tem picos de volume em processo de distribuição e um volume totalmente baixo, um volume descendente em processos de acumulação, beleza? Então a gente tem que se apegar a essas características próprias das estruturas clássicas para a gente identificar. Cara, se uma distribuição ela tende a ter picos de volume, quando a gente está numa redistribuição, provavelmente aquilo, se tiver picos de volume, não é uma acumulação, porque uma acumulação tende a ser volume baixo, volume descendente. Então, se a gente tem picos de volume, possivelmente
e os preços eles vêm caindo, né, possivelmente é uma redistribuição e não uma acumulação. Então a gente tem que observar isso bastante. O que a gente tem aqui no Bitcoin? Olha só, toda essa lateralização. Olha o volume, né? Aqui a gente tem uns volumezinhos altos, mas isso aqui é normal, não considere isso aqui como picos de volume. Pode configurar aqui uma redistribuição? Cara, se o preço vir caindo forte aqui, a gente pode até entender que foi uma redistribuição isso aqui. Mas, cara, né, o preço já até rompeu aqui para cima, independente dele dar continuidade, isso aqui já não configura mais uma estrutura de Wyckoff caso o preço venha caindo aqui. Agora, se ele sobe, né, provavelmente ele vai vir buscar algum teste aqui embaixo, como eu falei, para eventualmente, se ele for subir, ele subir depois. E aí sim configura uma acumulação. Agora, se ele vem caindo aqui, direto, e perde esse fundo, cara, vai ficar bem nítido que desconfigurou a possibilidade de ser até uma estrutura de Wyckoff, porque, cara, não vai ficar alinhado, né? Não vai ficar clean, não vai ficar bonito, vai ficar um cenário muito esquisito, né? É um cenário bem esquisito, a não ser que a gente jogue numa hora, talvez fique mais bonito, né? Aí vai configurar uma captura de liquidez abaixo dos fundos, uma acima dos topos e o preço vindo cair. Pode ser, tem que avaliar. Mas aqui tudo indica, olha só, fazendo essa análise, né? Observando o volume bem baixo, compradores no comando, de fato, o trade aqui foi um trade muito bonito por conta disso, né? Então, olha só como é que entrou força compradora por conta de toda essa avaliação, né? Isso aqui são operadores bem informados fazendo essa avaliação junto com o institucional. E aí sobe nesse movimento interessante de alta. Então tem que estar sempre alinhando esses conceitos, né? A questão do volume é um negócio muito interessante, a análise de preço e volume é muito interessante. O Wyckoff trouxe essa característica, né? Então acumulação, volume bem baixo, volume descendente, distribuição, volume com picos de volume, tá? A gente vai ter picos de volume no meio do processo da estrutura. Agora, galera, olha só, questão mais importante de todas, o contexto, né, galera? Então o contexto ele é muito importante. Como que a gente trabalha com o contexto da forma correta? Cara, Elliott é uma teoria maravilhosa para a gente contextualizar as nossas operações. Então, nesse exemplo, olha só, eu vou trazer mais exemplos ali de estruturas, mas olha só, nesse exemplo, galera, a gente tem aqui uma onda 1, uma onda 2 simples, uma onda 3, aí a gente entra na estrutura, fazendo uma 4 complexa, e a onda 5 é o movimento de captura de liquidez. Beleza. Por que isso aqui é importante para nós? Cara, se a gente está no meio de um ciclo, né? E aí entra uma análise de tendência também, para a gente avaliar se a tendência é forte ou fraca, se a tendência está exausta ou cansada, ou se a tendência está cansada ou forte, né? Cara, ciclos. Se a gente está no meio de uma onda 3, o que a gente tem? Galera, o preço começa a lateralizar. Cara, provavelmente é os subfractais daquela onda 3, ou então é a onda 4, enfim. A gente tem movimentos ainda a favor dessa tendência, ou seja, se o preço está lateralizando, se aquilo ali for de fato uma estrutura de Wyckoff, cara, provavelmente é uma reacumulação, no caso de um ciclo de alta, ou se for um ciclo de baixa, provavelmente é uma redistribuição. Por quê? Cara, a gente alinhou o ciclo de Elliott, a gente alinhou a força daquela tendência, a gente percebe que o preço ele ainda está subindo forte ou que ele ainda está caindo forte, né? Então, o preço tende a seguir a tendência, né? Tem um conceito aí que todo mundo conhece muito bem, que é de fato que a tendência é nossa amiga. De fato, galera, a tendência, o preço ele tende a seguir o movimento da tendência com muito mais facilidade. É o fluxo, né? Ele segue o movimento da tendência com muito mais facilidade. Por isso que a tendência é nossa amiga, a gente deve pegar oportunidades, favorecer, né, oportunidades a favor da tendência. Focar nisso vai ajudar demais a assertividade, né? Então, cara, se a gente está num ciclo de Elliott, a gente percebe que aquela tendência ela está forte, a gente conta as ondas e a gente percebe de forma nítida que a gente ainda tem potencial de movimento, cara, provavelmente aquilo ali não é um processo ou de acumulação ou de distribuição. Por quê? Uma acumulação ou uma distribuição, ela acontece nos topos dos movimentos ou nos fundos, de fato, né? Vai reverter toda aquela tendência. Então, cara, vai acontecer só quando a tendência demonstrar que ela está fraca, só quando demonstrar que a gente está no final de ciclo de Elliott. Então a gente tem que contextualizar, né? Nada no mercado funciona se ele estiver fora de contexto. Então isso é muito importante, galera. Olha só, vou mostrar para vocês alguns outros exemplos, vai ficar bem nítido todo esse cenário. Vamos aqui no Bitcoin no 4 horas. Deixa eu ver uma estrutura bacana aqui. Aqui a gente tem, olha só, se eu puxar aqui para baixo, a gente percebe que isso aqui foi uma distribuiçãozinha, não é uma redistribuição, por mais que os preços estejam caindo,
Aqui a gente entrou numa outra configuração, o preço ele veio subindo, né? A gente teve, na verdade, uma lateralização, depois a gente começou em topos e fundos ascendentes, o preço subiu, fez uma pequena distribuição, né? Fez uma pequena distribuição, olha o volume, como é que a gente está com o volume todo alto, tá vendo? Vários picos de volume, olha só como é que ele anda, igual um mar, né? Várias ondas, olha só, vários picos de volume característico de distribuição, e aí a gente tem esse movimento bem bonito, essa distribuiçãozinha, né? Fez aqui um topo duplo clássico, captura liquidez acima desse topo duplo, varejo entra nessa região, o institucional captura a liquidez do varejo, depois faz todo o movimento que o mercado inteiro estava visando, muito provavelmente, porém antes ele liquida os mãos fracas, né? Ele liquida, ele tira do jogo a galera mal informada que entra em padrões de varejo, como um topo duplo, por exemplo. E aí a gente tem essa distribuição bem bonita, né? Que está alinhada com o Elliott, bem contextualizada. Olha só o cenário, né? 1, 2, 3, 4, 5, que é um ABC, na verdade. Olha só, um ABC. A onda C ela tem 5 subfractais, então a gente conta 1, 2, 3, 4, 5. Alinhado, né? O contexto nos mostrando, de fato, a possibilidade de ser uma distribuição, né? Isso é muito importante, apesar de que aqui a gente tinha uma região muito forte, né? Ah, isso aqui é aquele cenário que eu mostrei para vocês. Estava esperando o preço mais um pouquinho aqui em cima, pelo menos um pavio, né? O preço dando uma esticadinha, encostando nesse order block. Seria essa venda linda aqui. Mas olha só, galera. Vamos procurar um outro exemplo aqui. Aqui é uma redistribuição. Olha só que redistribuição linda. Está bem alinhado, galera. Olha só. A gente pode puxar aqui. Olha aí. Pode colocar aqui também, fica bem clean. Aí, uma redistribuição, não tivemos capturas de liquidez tanto abaixo quanto acima, né? Como eu falei, não vai ser sempre, mas é algo que acontece muitas das vezes, vale a pena ficar de olho nisso. E olha só, bem clean, né? Isso aqui de fato é uma redistribuição, olha só. Porque o preço ele vem caindo, ele entra numa estrutura lateral, a gente faz um movimento de uptrush, né? Um movimento que captura liquidez acima dos topos, chama uptrush, e aí a gente vem, busca um teste, continua o movimento de tendência de baixa. Nítido, clean, né? E olha só dentro da estrutura, como é que a gente consegue avaliar. Olha como é que a oferta ela continua no comando. Cara, isso aqui tá muito bonito esse exemplo, olha só. A gente vem caindo forte, a oferta está no comando porque a gente está numa tendência de baixa. A gente entra numa lateralização, ou seja, entrou compradores, né? Surgiu um interesse de compra junto com esse interesse de venda que já tínhamos. E aí a gente percebe, olha só como é que o preço ele não bate na resistência de cima, olha só como é que ele luta para bater. Ele não bate lá e ele bate toda hora aqui no suporte, ou seja, a oferta dentro dessa estrutura lateral ainda está no comando, ou seja, isso aqui vai ser uma acumulação? Muito provavelmente não, porque a gente consegue perceber isso. E aí a gente tem um movimento que captura a liquidez lá em cima, né? O mercado dá aquela impulsionada, por mais que ele não está conseguindo ir lá, o mercado impulsiona, e aí ele vai e continua o movimento de tendência de baixo, porque é nítido dentro da estrutura que quem está no comando continua sendo a oferta. Se a gente percebe que dentro da estrutura quem está no comando ainda é a oferta, obviamente, muito provavelmente, a gente vai continuar o movimento de tendência de baixa, né? Vai continuar o movimento da tendência vigente. Então, muito bonito esse exemplo aqui. Vou apagar, mas tá bonito, hein? Vamos ver aqui, ó. Aqui também é uma lateralização. Aqui eu já colocaria, olha só, galera, uma estrutura lateral, né? Aqui é uma estrutura inclinada, né, galera? Muita gente nem conhece essa possibilidade, e ela existe de fato, né? De estruturas inclinadas de Wyckoff. Isso aqui é uma redistribuição inclinada. Olha que bonito isso aqui, né? Muita gente entenderia como o preço vem caindo. O que é isso aqui? Muita gente entende isso aqui como uma deriva, né, galera? Uma deriva, ou seja, os preços vão subir depois, ou então um canal de baixa que tende a romper para cima. E não, isso aqui é uma redistribuição. O preço continuou caindo, né? Aqui a gente tem esse cenário bonito, essa redistribuição lateral, bem interessante. E aí, vamos ver. A gente acha outro exemplo. Cara, se a gente for observando, a gente vai ver muito isso acontecendo, né? Aqui, talvez, ó, potencial estrutura também, né? Olha só como é que o preço vem caindo, lateraliza, faz o movimento estrutural. Movimento de queda, ó. Né? Bem bonito também. Interessante também essa estrutura. Então, cara, se a gente for observando, a gente vai ter diversos exemplos.
Tem uma, galera, que eu até mandei pra galera lá no grupo do Telegram. Se você não está no nosso grupo do Telegram, o link tá aí na descrição pra você entrar. Cara, entra lá com a gente que eu tô, cara, gerando muitos conteúdos. É um complemento dos vídeos aqui no canal. Vai te ajudar demais, sem dúvida. E vocês me pediram pra fazer uma análise no EuroJPY, né, galera? Olha só, EuroJPY. Vamos aqui no diário dele, botar em escala log, né? Sempre que acima do diário a gente coloca escala log para ficar bem nítido o gráfico. Cara, olha só esse estudo, que coisa linda, né? Olha isso aqui, galera. Quem tá lá no grupo do Telegram há mais tempo sabe desse estudo, eu mandei lá. Olha que bonito, né? Esse ciclo de Elliott, lindo. Olha a queda que tá tendo aqui agora, né? Muito alinhado, totalmente contextualizado o cenário. E olha só esse processo de reacumulação muito clean aqui, né? No diário do EuroJPY, né? Forex. Olha só, galera. Tá no meio de uma onda 3. A onda 4 veio num processo de reacumulação. E olha que bonito, né? O cenário aqui. Cara, muito bonito, né? Muito bonito, uma reacumulação. Preço captura liquidez abaixo dos fundos. Continua o movimento de tendência de alta, porque o contexto nos mostra de forma nítida isso, cara. Como que o preço está subindo aqui e aqui vai ser um final de ciclo? Não. Isso ele vai continuar o movimento da tendência porque a gente está no meio do ciclo, né? E aí ele fez todo esse end diagonal, né? E quando a gente tem essa onda 5, formação de cunha, e capturou liquidez, inclusive, né? Só montou uma estrutura menor aqui em cima. A gente pode jogar aqui para baixo, não há necessidade, mas só para ficar nítido. Olha só, né? Uma estruturazinha. Aqui sim tem potencial de ser uma distribuição, porque a gente está no final de ciclo. E aí, olha que bonito, né? O trade já foi, o trade foi aqui, olha que bonito. Preço captura liquidez, opa, aí ó, preço capturando liquidez nesse movimento, retorna, busca um teste, derrete, né? Perdendo a cunha, perdendo todo o cenário. Muito bonito mesmo isso aqui. Processo de reacumulação muito nítido. Então, galera, é realmente a coisa mais difícil que tem dentro do estudo de Wyckoff, é distinguir, diferenciar se a gente está diante de uma acumulação ou uma redistribuição, ou se a gente está diante de uma distribuição ou uma reacumulação, né? É de fato bem complexo. A gente tem esses conceitos aí para a gente estar avaliando. É uma série de outras coisas, né? Principalmente adentrar nessa questão do contexto, né? Que aí eu posso estar falando para vocês aqui 5 horas seguidas sobre essa questão do contexto, o quão é importante, né? Mas aos poucos a gente vai trabalhando isso, inclusive lá no nosso grupo do Telegram. Então o link está aí na descrição para você entrar. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Boa semana para todos vocês. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e fui. Valeu, galera!